Desde que foi implementado no Brasil no ano de 2021, a SAF é um tema muito recorrente quando o assunto é futebol. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dos Símbolos de Futebol, e hoje quero comentar um pouco sobre a SAF, o que ela é, quais seus modelos, quais clubes adotaram, ela funciona mesmo? Se quiser saber a resposta de todas essas perguntas, continue aqui. Mas antes, não se esqueça do like e de se inscrever no canal. Valeu! Sociedade Anônima de Futebol, ou mais conhecida como sua sigla SAF, é um novo modelo de administração de um clube de futebol que chegou ao Brasil no ano de 2021. O clube que adota este modelo torna-se, de certo modo, uma empresa com uma gestão profissional e atrai investimento, ou seja, dinheiro. A SAF é uma alternativa para as equipes de futebol que estão extremamente endividadas, uma alternativa para renegociarem suas dívidas, ao mesmo tempo que atrai novos recursos para o clube. Uma associação civil, ou um clube associativo, como é o caso da esmagadora maioria dos clubes de futebol no Brasil, não pode ter suas ações vendidas para investidores, diferente de um clube que seja SAF, pois aí ele deixou de ser uma associação civil e tornou-se uma empresa. E empresas, sim, podem ter suas ações vendidas para investidores que irão injetar seu dinheiro visando um lucro lá na frente. Não confundam com a parceria do Palmeiras, tá? A parceria do Palmeiras com a Crefisa. Ainda que pareça e tenha suas semelhanças, o Palmeiras não é uma SAF. Continua sendo um clube associativo aos moldes tradicionais, como Flamengo e São Paulo. Talvez futuramente eu faça um vídeo exclusivo explicando como funciona o Palmeiras e sua parceria com a Crefisa. Então, pessoal, basicamente é o seguinte: a SAF ela separa o futebol do clube associativo. O clube associativo continua tendo a sua sede social, sua piscina, ginásio, etc. Ele continua existindo. Porém, a parte futebolística, ela toda torna-se uma empresa. Agora, os investidores é que têm as rédeas na mão, vamos dizer assim. Eles que administram as receitas, dependendo do grau da SAF. Como assim, grau da SAF? É que às vezes a parte que é vendida pode ser 80%, pode ser 60%, pode ser 50%. Aí vai da negociação de clube para investidor. Mas geralmente na SAF o investidor ele também decide, né? Se não decide por ele próprio, ele tem muita influência na escolha, por exemplo, de novos jogadores ou técnicos, por exemplo. Recentemente, o Renato Paiva, que era técnico do Botafogo, foi demitido pelo John Textor. E por que isso aconteceu? Segundo algumas fontes, é porque o Renato Paiva não seguiu algumas orientações do John Textor na escalação do elenco. Então, para você ver até onde pode chegar, até mesmo na supervisão do trabalho do técnico de futebol. Supervisão aqui que eu falo é no sentido de mandar mesmo. O que o técnico deve fazer em campo. Então, essa é a grande diferença entre um clube associativo, como é o caso de muitos clubes ainda, São Paulo, Corinthians, o Palmeiras, Flamengo, o Internacional, enfim, de uma SAF, como é o caso já do Bahia, do Botafogo, do Cruzeiro, beleza? Então agora vamos ver quais são os modelos de SAF. Bom, os dois modelos principais são o regime centralizado de execuções, ou simplesmente RCE, e a recuperação judicial, ou simplesmente RJ. Começando pelo regime centralizado de execuções, é uma das alternativas para quitar as dívidas do clube. Mas a diferença é que o RCE é um modo que visa unificar todas as execuções judiciais contra uma empresa ou clube em um único processo. E o que seria execuções judiciais?
Execuções judiciais são processos na justiça em que o credor, aquele que tem direito, exige o cumprimento forçado de uma obrigação não paga, geralmente uma dívida. Então, vamos supor que você tenha emprestado um dinheiro para uma determinada pessoa e essa pessoa não pagou e já passou o tempo determinado para ela pagar. Você então é o credor, é aquele que tem direito à devolução desse dinheiro. E você, por meio da justiça, você aciona a justiça e exige o cumprimento, de uma forma ou de outra, forçado, de uma obrigação não paga. E isso são as execuções judiciais, beleza? Bom, continuando aqui, eles então unificam todas as execuções judiciais em um único processo, facilitando a gestão e distribuição dos recursos entre os credores, entre todos aqueles que estão exigindo o pagamento. Em outras palavras, vai concentrar, centralizar todas as execuções judiciais em um só processo e pagar as dívidas de forma ordenada, conforme os recursos forem chegando. Por isso o nome de centralizado, porque todos os processos estão centrados, focados em um só. Então, ao invés de você resolver separadamente, vamos supor que você tenha 10 credores, você está devendo aí para 10 pessoas. Ao invés de você resolver isso um por um, você resolve tudo de uma vez, centralizando todas essas dívidas em uma só. Você então negocia com esses credores e aos poucos você vai pagando conforme a prioridade, seja para aquele que está esperando há mais tempo, ou para aquele a qual você está devendo mais dinheiro, enfim. Continuando dessa forma, o RCE garante mais transparência, previsibilidade, eficácia e equidade entre os credores, que, como eu já expliquei, são aqueles que têm direito aos pagamentos atrasados por conta de dinheiros que eles emprestaram, investiram e não tiveram retorno, tá? Esse é um dos regimes da SAF, o regime centralizado de execuções. Agora vamos para a recuperação judicial, RJ. Esse modelo é para situações mais críticas em que o clube ou a empresa estejam com sérios riscos de ir à falência. Por isso, é um modelo mais duro e radical. Nesse caso, o risco de penhora é muito grande. Em outras palavras, o clube pode perder receitas como bilheteria, cotas de TV, patrocínio ou até bens físicos como troféus, sedes administrativas, CT, estádio, entre outros. Penhora é isso, tá, pessoal? Vamos supor que você não tenha dinheiro, seja virtual ou físico, mas você não tem dinheiro para pagar uma dívida. O que resta? Você tem que começar a dar as suas coisas, os seus bens. Então começa o quê? Com a TV, com o carro, com, sei lá, né, algum objeto de valor que você tem aí na sua casa. De alguma forma você vai pagando até chegar na sua própria casa. Uma hora você vai ter que hipotecar a casa. Então, no caso dos clubes, é isso também. A receita da bilheteria, ao invés de ir para os clubes, vai para pagar as dívidas, para aqueles que estão esperando o dinheiro, cotas de TV, mesma coisa, os patrocínios, até chegar nos bens físicos, como o próprio estádio. Eu não sei se foi o Guarani, mas eu acho que sim. A Portuguesa também passou por algo parecido. O Guarani, eu não sei como é que está a situação agora, se ele chegou a vender ou não. Mas eu lembro que uns anos atrás, uns bons anos atrás, a situação do Guarani era muito tensa e eles estavam quase perdendo o estádio deles, que é o Brinco de Ouro da Princesa. Um estádio assim muito tradicional, né? Um palco aqui do futebol não só do interior de São Paulo, mas podemos dizer do Brasil inteiro, dado o tamanho da tradição que o Guarani tem em décadas passadas. Mas isso foi só um exemplo, tá? Continuando, é aí que entra então o RJ, ou melhor, a RJ, Recuperação Judicial. Ela suspende todas as ações judiciais contra o clube, o que permite que ele tenha mais tranquilidade para negociar suas dívidas e reorganizar suas finanças.
Além disso, a recuperação judicial também permite que o clube mantenha suas atividades em funcionamento, o que é essencial para a manutenção de empregos e renda. Porém, é preciso apresentar à Justiça um plano de quitação das dívidas muito bem estruturado e convincente. Então, assim, explicando com um pouco mais de detalhe. No, no modelo de SAF de recuperação judicial, a Justiça ela suspende todas é, as ações judiciais que foram feitas contra o clube. Então, o clube agora ele já não tem mais aquela pressão de pagar o quanto antes, mesmo que seja com seus bens físicos ou não físicos. A justiça ela suspendeu, não, agora você vai ter um tempo a mais para pagar essas dívidas, e esse tempo a mais pode ser anos, tá? E as atividades também são mantêm em funcionamento, porque são as atividades, principalmente as futebolísticas, aliás, a futebolística é a principal, que dão a renda, né, que trazem os recursos financeiros, né, com a bilheteria, receitas, premiações, etc. Então, a justiça, ela suspende todas as ações contra os clubes, contra o clube, desculpa, e ainda permite o funcionamento das atividades, porque dependendo da dívida que o clube tem, até as atividades são suspensas, tá? Então tem clube que às vezes chega a realmente a parar as suas atividades por algum tempo. Mas, né, no caso da recuperação judicial, nesse modelo de SAF, não, as atividades elas continuam acontecendo por ordem da justiça. Só que é o seguinte, né? A justiça ela não vai fazer isso apenas só por caridade, né? Então um clube está devendo meio mundo, está devendo até a alma, e do nada a justiça então suspende todas as ações e deixa o clube aí existindo e fazendo as suas coisas como se nada estivesse acontecendo. Não, não é bem assim. Para um clube se tornar SAF do modelo RJ de recuperação judicial, ele precisa apresentar um plano muito bem estruturado, muito bem arquitetado, tá? Que seja convincente, evidenciando medidas muito efetivas para contornar a situação do clube. Não é qualquer argumento ou plano, mequetrefe, que vai convencer a justiça. Então não adianta o clube chegar e falar, olha, agora a gente é SAF, do modelo RJ, recuperação judicial, então aqui a gente quer que vocês suspendam todas as ações contra nós e deixe a gente continuar as nossas atividades. Não é bem assim que funciona. Tem que mostrar um plano como é que as dívidas futuramente vão ser quitadas. Porque as dívidas elas vão continuar existindo, o clube ele vai continuar devendo. A diferença é que vai dar um tempo a mais para o clube se reestruturar, e como eu disse, esse tempo a mais são anos, aí vai depender da negociação, da parceria, mas essa prorrogação, vamos dizer assim, do tempo de pagamento ela é estendida por um tempo considerável, até que o clube ele consiga pagar tudo aos poucos, e não de uma vez, como estava sendo ordenado anteriormente, tá? Agora, existe um terceiro modelo que eu não comentei aqui, mas antes de eu comentar ele, na verdade eu nem vou comentar tanto sobre ele, mas antes de chegar nele, vamos ver aqui os clubes que adotaram a SAF. Claro que eu não vou falar de todos os clubes do Brasil, muito menos do mundo. Vou focar apenas em 4 clubes aqui que adotaram a SAF. Entre eles tem o Vasco e Botafogo, ambos adotaram o RCE, o Regime Centralizado de Execuções. Já o Cruzeiro, ele adotou um modelo mais radical, o RJ, ou seja, recuperação judicial. Por quê? Porque a dívida do Cruzeiro, gente, ela era muito maior que a dívida do Vasco e do Botafogo. Isso até me surpreendeu quando eu estava pesquisando sobre o assunto, porque eu achei que o Vasco estaria muito pior, dado os anos e o tempo em que o Vasco já está, vamos dizer assim, em uma situação bem complicada, né, gente? Desde 2008 para cá, ou seja, já faz aí 17 anos praticamente em que o Vasco está num limbo, né? De cair para a Série B, depois voltar para a Série A, lutar para não ficar caindo. Então eu achei que
o caso do Vasco era até mais grave em questões de dívidas, mas não, a do Cruzeiro era pior. O Vasco e o Botafogo, então, pessoal, eles adotaram o RCE, que é um modelo mais brando, vamos dizer assim, justamente para que o caldo não engrossasse, para que a bola de neve não ficasse ainda maior a ponto deles terem que adotar o sistema de RJ, de recuperação judicial. Então, eles adotaram já o RCE, que é um modelo para aqueles clubes que estão com dívidas muito altas, mas que são dívidas ainda administráveis, que dá para você contornar a situação, dá para você ainda respirar um pouco. Já o caso do Cruzeiro, gente, era mais grave. O Cruzeiro ele estava quase perdendo, como eu falei da questão da penhora, né? Estava quase que começando a, a ceder bens físicos do clube mesmo. Então, a SAF do Cruzeiro teve que ser mais radical, justamente por causa disso, porque as dívidas eram maiores e já não dava mais como administrar, a coisa já tinha chegado a tal ponto que a bolha já tinha explodido, a bola de neve já tinha, igual aqueles desenhos animados, né, que aparece a bola de neve crescendo, 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 até chegar na casa e destruir tudo, né. Então, a casa do Cruzeiro, né, nesse sentido, já tinha sido destruída, já estava, não tinha mais o que fazer. O modelo de RCE, de regime centralizado de execuções, não iria mais funcionar no Cruzeiro, porque eles já tinham chegado a um ponto em que apenas a recuperação judicial, o sistema de RJ, de SAF, que seria possível para salvar o Cruzeiro, tá? E tem um outro modelo, que não é bem um modelo, é uma terceira via, uma terceira alternativa de SAF, que é uma gestão de SAF fora desses dois regimes, que não adota nenhum regime centralizado de execuções e nem a recuperação judicial. É o caso do Bahia, tá, gente? O Bahia, ele não adotou nenhum desses modelos. Não centralizou as suas execuções judiciais em um único processo, como acontece no regime centralizado, que eu expliquei minutos atrás, e também não entrou na recuperação judicial, como fez o Cruzeiro, tá? A gestão do Bahia é uma gestão bem peculiar. O Bahia ele virou uma SAF, porém, né, com o grupo City, mas eles fizeram um acordo a partes entre eles, um acordo assim sem entrar nesses dois modelos, tá? É um sistema bem peculiar do próprio Bahia. A terceira via, gente, seria basicamente uma negociação entre as partes sem envolver esses modelos, sem envolver o RJ ou o RCE, tá? Eu sei, gente, que ficou, por mais que eu tenha tentado explicar aqui para que vocês entendam de uma vez, muitos ainda podem estar um pouco confusos e não saber muito bem ainda o que é uma SAF, né? Eu espero que não, eu espero que vocês tenham entendido de uma vez. Esse era o propósito do vídeo. Mas caso não, gente, é realmente um assunto assim complicado porque envolve muitas questões judiciais, né? Questões de direito, economia, principalmente também, né? Então são assuntos bem assim abstratos, né? Complexos. Mas a SAF, em suma, como acho que a maioria de vocês já sabem, ela separa a parte futebolística do clube e se torna uma empresa. Então vamos supor o São Paulo Futebol Clube, que ainda não é uma SAF. Se ele vier a se tornar uma SAF, vai continuar existindo o clube do São Paulo. Né? A questão da pista de atletismo lá do Morumbi, que os sócios usam para praticar esportes, para né, fazer corrida, correr, essas coisas. Piscinas, quadra de tênis, tudo isso que faz parte do clube. Vai continuar existindo e o próprio São Paulo, a própria associação civil, chamada São Paulo Futebol Clube, que vai continuar administrando isso. Porém, a parte do futebol, aí já vai ser a SAF que vai comandar. Então vamos supor que chega um investidor, tipo John Textor, então é ele que vai comprar a parte do futebol e vai administrar esta parte, em conjunto, é claro, com outras pessoas. Tá? E essas outras pessoas podem ou não podem ser as mesmas que estavam gerindo, ou melhor, que estão gerindo o São Paulo atualmente.
A diferença é que se continuar as mesmas pessoas, elas vão ter que seguir regras diferentes, não vai poder fazer o que bem entendem, como fazem atualmente, tá? E agora a grande pergunta, a SAF funciona? Olha, gente, ela realmente é uma medida que, assim, eu acho que os clubes, cedo ou tarde, todos os clubes vão ter que adotar. Quem não adotar vai ficar para trás. Eu enxergo dessa maneira. Posso estar errado? Posso estar errado. Tem aí Flamengo e Palmeiras que não são SAF e que, pô, são os melhores times do Brasil. Se o São Paulo conseguisse fazer uma gestão decente, como fez o Flamengo, ou conseguir uma parceria, né, como o Palmeiras conseguiu com a Crefisa, com a Leila, seria ótimo. O São Paulo, por exemplo, estou usando o São Paulo como exemplo, mas pode ser o Corinthians, pode ser o Santos, o Internacional, que eu acho que ainda não é SAF também. Se tiver uma gestão séria e um parceiro muito bom, que seja benéfico para ambos os lados, como a parceria entre a Leila, né, a Crefisa da Leila e o Palmeiras, a SAF eu acho que ela não vai ser tão necessária, pelo menos por um tempo, a médio e longo prazo. Mas mesmo assim, gente, talvez, sabe, esse seja o futuro mesmo do futebol. Eu acho que eu vi muita gente comparando, e eu concordo, com a era da profissionalização do futebol, lá nos anos 30, 40, né? Que antes os times de futebol eram apenas amadores, não eram profissionais, não era profissionalizado. Chegou um momento em que começou a se profissionalizar, então um clube aqui adotou o modo profissional, depois outro clube acolá, aí foi indo, foi indo, foi indo, até que todos os clubes adotaram, né? Era meio misturado lá na década de 20, de 30, mas a partir da década de 50, 60, praticamente todos os clubes eu acho que já eram profissionais. E eu acho que vai acontecer a mesma coisa com a SAF. Né? Está sendo a SAF ela profissionaliza o quê? A SAF ela profissionaliza a gestão. A gestão agora ela vai ser uma gestão profissional própria para isso. Perceba então um paralelo. Há quase 100 anos atrás, o que estava sendo profissionalizado eram os atletas, eram o time em campo. Agora, o que estão buscando profissionalizar é o extracampo, a gestão, a administração. Eu acho que isso vai ser inevitável por um, sabe? Eu acho que vai chegar um tempo que, se não todos, a grande esmagadora maioria serão clubes SAFs. Posso estar enganado, pode ser que não tenha absolutamente nada a ver, que seja uma coisa do momento e que seja fogo de palha, né? Aquela coisa que o clube ele se torna muito grande, conquiste coisas importantes por um período pequeno de alguns anos e depois, sei lá, aconteça algo monstruoso, grave. Não sei, isso só o tempo vai nos dizer. Mas eu acho que não. Meu palpite é não. É que o mais provável é que realmente os clubes eles adotem a SAF, funcionando ela ou não para a realidade de cada clube, tá? Ela não é um sistema que milagroso, obviamente que não, mas ela já provou que é sim um sistema que pode, se bem arquitetada e bem implementada, pode fazer muito sucesso. É só a gente ver o Botafogo, gente. O Botafogo é, para mim, o maior exemplo disso. O Botafogo, ele. Gente, 2021, não é tanto tempo atrás, 4 anos atrás. 4 anos atrás, o Botafogo acho que estava disputando a Série B, se eu não me engano. Virou SAF e já tem agora uma Libertadores, já conquistou outro brasileiro. É provável que continue conquistando títulos importantes nos próximos anos. Tem elenco para isso, tem time para isso. Porém, a SAF ela também não é salvadora e ela não funciona para todos da mesma maneira. O John Textor ele também é dono do Lyon e parece que o Lyon, não sei, caiu para a segunda divisão, alguma coisa assim. Eu sei que teve algum time do Textor, da França, que caiu para a segunda divisão. Então, assim, né, a coisa ela não é milagrosa, ela não é uma coisa 100% confiável. Mas é o que tem. É a opção que tem na mesa para aceitar. Ou é isso, ou é a decadência inevitável. A SAF, vamos dizer assim, ela dá uma chance a mais. Não é certeza que o clube vai se recuperar, que o clube vai
voltar a ter protagonismo nacional e internacional, porém é uma chance. E se ele não virar SAF, aí sim é certeza que não vai conseguir voltar a ser o que era antes. Entende o que eu quero dizer? Então, se não virar SAF, é certeza que a decadência do clube só vai progredir, só vai cair cada vez mais e se tornando cada vez mais irrelevante no cenário internacional e até mesmo nacional. Se tornar SAF, não é certeza que o clube volte a ser um clube protagonista, como eu disse, mas as chances são maiores. A chance, pelo menos, existe com a SAF. Sem a SAF, a chance nem sequer existe. É isso que eu quero dizer. Dependendo, é claro, da, da situação de cada clube. A situação do Corinthians e do São Paulo, gente, é uma situação que eu acho que é praticamente insustentável. Eu acho que, assim, os dois clubes não têm outra alternativa a não ser virar SAF. Só que é como eu disse, tem que ser uma SAF muito bem implementada. E o meu medo como São Paulino é esse. Se for uma SAF mal implementada, na melhor das hipóteses, o São Paulo vai continuar a mesma coisa. Na melhor das hipóteses, tá? Então, por exemplo, o Vasco, que também já adotou a SAF já faz um tempinho, não sei, o Vascaíno poderia dar a sua opinião, mas olhando assim o retrospecto do time, eu acho que não mudou muita coisa. O Cruzeiro, gente, a gente tem que esperar um pouquinho mais. Mas eu acho que o Cruzeiro vai ficar muito, muito forte nesses próximos anos. É uma sensação que eu tenho, uma intuição que eu tenho observando o clube e a atuação do clube, né, nas competições. Então, ano passado chegou na final da Copa Sul-Americana. Ah, mas perdeu. Beleza, perdeu, mas o Cruzeiro de 2020, 2021 nem sequer na final nem participaria da Sul-Americana, né, e já chegou numa final. Não está fazendo um Brasileirão ruim. Tá indo bem. É provável que ano que vem consiga uma vaga para Libertadores. Então o Cruzeiro a gente já viu que já deu uma melhorada e a tendência é que melhore ainda mais. Então varia, né, gente, de clube para clube, de SAF para SAF, quem que vai ser os investidores, tem tudo isso para se ver. Mas é como eu disse, a SAF pelo menos ela dá uma chance para aquele clube que antes era grande e tinha um protagonismo internacional e nacional gigante, a SAF dá uma chance para o clube retornar a esse protagonismo. Sem a SAF, essa chance nem sequer exista, a não ser que aconteça algum milagre. A não ser que aconteça uma coisa assim muito fora da curva, como aconteceu com o Palmeiras, tá? O que aconteceu com o Palmeiras, gente, foi uma coisa assim muito fora da curva. O Palmeiras, primeiro que ele teve uma gestão, por mais que alguns palmeirenses não gostam, mas teve sim uma gestão boa com o Paulo Nobre. O Paulo Nobre conseguiu, vamos dizer assim, tirar muitos ratos, conseguiu fazer uma limpeza, uma detetização dentro do clube, Mustafari, enfim, conseguiu fazer uma limpeza e depois veio a Leila com a Crefisa. Mas a Leila, ela só chegou, ela só veio porque ela sentiu que daria certo por conta da boa gestão do Paulo Nobre. Não estou falando que foi uma gestão perfeita, o palmeirense tem muito mais prioridade para opinar sobre isso do que eu, mas eu acho que a gestão do Paulo Nobre, pô, se a gente for comparar com as outras gestões dos anos 2000, foi a melhor que teve, né? A melhor que teve. E limpou o terreno, preparou o terreno para que chegasse essa parceria muito forte e muito boa que foi a Crefisa da Leila. Mas isso foi um ponto fora da curva. Eu acho que com a maioria dos clubes é difícil disso acontecer, né? Será que vai acontecer com o São Paulo? Será que vai vir alguma parceria tão boa quanto? Pode ser que aconteça com o Corinthians, pode ser. Mas o clube ele não pode contar com isso, né? Ele não pode contar com o acaso ou com o milagre. Tem que estar preparado. Mas é isso, pessoal. É o que eu gostaria de comentar sobre a SAF com vocês. Não se esqueçam de deixar o like. Fiquem todos com Deus. Se inscrevam no canal, por favor. A sua ajuda ela é muito importante. É isso aí. Amanhã, então, teremos aí o jogo do Fluminense. Depois à noite, o jogo do Palmeiras. O Mundial continua. Fiz um vídeo aí um pouco fora
do clima da Copa do Mundo de Clubes, mas até por esses 2 dias de pausa, né, sem jogos. É isso, pessoal. Valeu, falou.